Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém? Amém. Também quero deixar aqui um abraço, aproveitar a oportunidade de deixar um abraço bem caloroso para os nossos visitantes. Tá? Vemos alguns visitantes aqui, então sintam-se abraçados e acolhidos pela nossa igreja, tá bom? Bom, eu quero te convidar a abrir o texto que está em João, capítulo 14, verso 18. João 14, 18 ao 38. Ou melhor, ao 31. João 14, 18 ao 31. Amém? Diz assim o nosso texto. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, e vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não os Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Amém? Esse é o nosso texto. Vamos orar mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa reunião tão calorosa, de louvor e adoração ao teu nome, desde o primeiro momento, Senhor. Desde a primeira oração, passando pelo dirigente, pelos louvores, até o momento da sua palavra. Temos sentido da tua presença aqui, Senhor. E que ela continue, Senhor, perceptível em nosso meio. Que o Senhor fale conosco agora, pela tua misericórdia. Que haja apenas uma voz nesse lugar, e que seja a voz do teu Espírito. Para que a tua igreja seja edificada e o teu nome glorificado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, o nosso tema da nossa reflexão nessa noite é uma continuação, é o testemunho das consolações, parte 4. Hoje nós encerramos, então, esse capítulo tão glorioso, que é o capítulo 14. Já eu dou aqui algumas informações para você, por que esse capítulo é tão glorioso. A gente viu isso já há praticamente um mês atrás. A gente tem visto isso, ouvido. O capítulo 14 de João é glorioso por causa do contexto. Nós estamos aqui, irmãos, há horas, não há dias, da crucificação de Jesus. É quinta-feira à noite. Já foi celebrada a última ceia. Daqui a algumas horas, alguns minutos até, o traidor vai chegar, capitaneando um grupo de soldados. Jesus será preso, torturado, levado à cruz, e ele vai morrer. Bom, tudo isso torna o texto muito vivo para nós. Bom, depois de Jesus dizer, pela primeira vez aos seus discípulos, finalzinho do capítulo 12, passando pelo capítulo 13, pela primeira vez, estou indo para o Pai. E não só isso, ele diz a maneira pela qual ele vai pelo Pai. Se a semente não morrer, ela jamais dará fruto. Pela primeira vez, os discípulos ouvem, então, que o grande Filho de Deus,
o Messias enviado, reconhecido por eles, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vai morrer. Isso obviamente causou alvoroço no coração dos discípulos. Por isso motiva, então, depois do discurso das despedidas, uma espécie de pregação, de consolação, de fortalecimento. Por isso o texto já começa dizendo, não se perturbe o coração de vocês, lá no verso 1. E dali em diante, uma série de consolações para os discípulos. Bom, os teólogos listam algumas dessas consolações, chegando ao número 10. É claro que há muita coisa preciosa no texto, mas, em resumo, a gente pode resumir aqui em 10 consolações em todo o capítulo 14. Por isso tivemos que dividir. Mas só para lembrar, primeira consolação, a confiança em Cristo Jesus. Ele diz, não se perturbem. Por quê? Porque vocês podem confiar em Deus e vocês podem confiar também em mim. Segunda consolação, vocês podem confiar porque existe um lugar, não a ser preparado, mas que já está preparado para vocês. É a casa do Pai, e ali há muitas moradas. Terceira consolação, eu voltarei para buscar vocês, para levá-los, para que onde eu estiver, vocês estejam também. É a promessa segura de Cristo, Ele está voltando. Quarta consolação, aí sim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há apenas um lugar seguro para vocês, há um caminho preparado para se chegar ao Pai. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quinta consolação, Ele garante, Jesus garantiu, que nós, a igreja, faríamos obras ainda maiores todas as vezes que pedirmos qualquer coisa ao Pai no seu nome. Sexta consolação, mais ainda, outro pedido de Cristo, Ele pede ao Pai que nos envie o outro Consolador, aquele que inicialmente Jesus chama de o Espírito da Verdade. Sétima consolação, e aí sim, nós chegamos no nosso texto, as 4 últimas consolações. O retorno pessoal de Jesus Cristo, através da sua ressurreição. Eu não deixarei vocês órfãos, voltarei para vocês. A 8ª consolação, a certeza do amor do Pai. 9ª consolação, a iluminação do Espírito. E por último, a paz de Cristo, exclusiva, que o mundo não pode dar, mas que Ele nos dá, mediante a sua palavra. Bom, essa é a lista. Essas são as consolações. Eu disse, o coração dos discípulos está perturbado. Por isso Jesus prega esse grande sermão. Esse sermão onde 10 consolações são dadas. E isso é tão precioso, irmãos, porque essa palavra é tão poderosa que ela atravessa milhares de anos. Ela atravessa todos os tempos e chega até hoje, para os nossos corações. É claro que o motivo deles, com certeza, era muito mais legítimo do que o nosso. Mas a verdade é que temos muitos motivos para estarmos inquietos, perturbados, tristes, desanimados, ansiosos, depressivos. Enfim, há uma série de palavras, mas o ponto é, a mesma palavra que aqueceu o coração dos discípulos, eu tenho certeza que aquecerá o nosso coração também. Eu creio que essa palavra é espírito e vida. E o que nós vamos aprender aqui hoje é, Jesus irá morrer daqui a algumas horas, mas Ele voltará para nós e em nós. Em Jesus, suas promessas não morrem na sua morte, mas vivem em sua vida, e por isso nós viveremos. Não se perturbem os seus corações. Você é amado pelo Pai, ensinado pelo Espírito e recebeu a paz exclusiva de Jesus Cristo. Bom, vamos seguir então. Dividimos o texto, obviamente, em 4 consolações e no final, uma breve reflexão. Me acompanhe, verso de número 18. Voltarei para vocês. Diz assim o verso 18. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ele diz ainda, verso 19, dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, e vocês também viverão. Verso 20, naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Eu quero começar inicialmente dizendo, irmãos, que, para quem me conhece, um pouco mais ali pessoalmente, sabe que esse é o meu versículo preferido das Escrituras. Todo mundo tem o seu. Salmo 23, Salmo 90, Cada um tem o seu texto preferido. Aquela espécie de âncora da alma, que a gente vai em busca no momento de aflição, de desespero, de tristeza, de luto. Algum versículo da Escritura que toca o nosso coração diferente. Esse aqui é o meu. João 14, 18. Não deixarei vocês órfãos.
mas eu voltarei para vocês. Irmãos, como esse versículo toca o meu coração. Espero que ele toque o seu também. Bom, mas por que essa promessa? O que isso comunica para a gente? O que isso significou para os discípulos ali? Bom, aqui a gente precisa fazer uma pergunta antes de prosseguirmos. De qual vinda Jesus está falando? E a coisa vai ficar mais gloriosa ainda. Jesus está dizendo, olha, vocês não ficarão órfãos. Por quê, irmãos? Por que a palavra órfão? Porque ele vai morrer. É natural quando um pai morre, os filhos ficam órfãos. Bom, mas ele está dizendo, embora eu vou morrer, vocês não ficarão órfãos. Por quê? Porque logo, logo, em breve, eu morro, mas logo volto para vocês. Mas a pergunta inicial que a gente tem que fazer é de qual vinda Jesus está falando. A gente já perguntou isso em João 14, lá no verso número 3, quando ele diz que voltaria para os seus discípulos. Aqui a mesma pergunta é necessária. Há 3 posições aqui válidas. Primeiro, a segunda vinda de Cristo. Talvez ele estivesse falando que voltaria para nós, de fato, como ele vai voltar, com poder e grande glória, com miríades de anjos, irmãos, para buscar a sua igreja, arrebatar o seu povo. Bom, essa é a segunda vinda. A segunda maneira de Jesus voltar é logo após a sua morte. 3 dias após a sua morte, na manhã de domingo, Jesus ressuscitou. E o texto diz que ele apareceu para as mulheres, ele apareceu para os 2 discípulos, depois para os 10, para os discípulos de Emaús, para Tiago, Paulo, etc. 500 pessoas viram Cristo ressurreto durante 40 dias. Mas há uma terceira vinda de Cristo, ou volta de Cristo, que é por meio do seu Santo Espírito. É ele que pede o Pai, para que o Pai envie, e o Espírito Santo é enviado em seu nome. Então os teólogos vão dizer que Jesus também voltou, através da presença do Espírito Santo em nossos corações. Tudo isso é verdade, irmãos. Tudo isso nós cremos. Mas a pergunta é, de que volta o nosso texto está falando? É muito provável que o texto esteja falando da segunda opção, de que em pouco tempo ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Bom, alguns motivos eu tenho para te dar para justificar isso. Primeiro, a linguagem do nosso texto é pessoal. Talvez por isso eu goste tanto desse versículo. Porque quando ele diz, olha, eu não deixarei vocês órfãos, ele diz, irmãos, diretamente aos corações daqueles homens, eu voltarei para vocês. E é de fato isso que aconteceu. Após a sua morte, durante 2 dias e meio, os discípulos estão abandonados. Ou melhor, se acham abandonados. Cada um já está seguindo o seu rumo, ao ponto dos discípulos de Emaús já estarem voltando para casa. Mas a promessa se cumpriu, irmãos. Nem mesmo aqueles que estavam indo embora, Jesus deixou ir embora. Ele foi atrás deles. Por quê? Porque eu voltarei para vocês. A linguagem aqui é pessoal. Segundo, o tom é iminente. Então não há muito tempo aqui. Tá? Ele voltaria no Espírito Santo? Sim, podemos dizer que sim. Mas daqui a 50 dias, no dia de Pentecostes. Jesus está dizendo, ei, olha, dentro de pouco tempo, vocês não me verão mais. Ou seja, é tudo muito rápido. Eu morro, mas logo, logo eu ressuscito. Mais ainda, exclusividade. O texto faz uma clara distinção entre os discípulos e o mundo. Esse retorno, irmãos, não será como na segunda vinda, por exemplo, em que todo olho verá. E como diz a palavra, diante da sua glória, todo joelho vai se dobrar, toda a terra será cheia da sua glória. Aqui não. Eu voltarei para vocês. E o mundo não me verá mais. Então, obviamente, a segunda vinda aqui é excluída. Bom, mas o que reafirma para nós que ele está falando da ressurreição é essa frase, irmãos, do verso 19, quando ele diz, porque eu vivo, vocês também viverão. Isso aqui é uma espécie de força de expressão, de tema, em que quase todos os apóstolos, no Novo Testamento, vão usar para a ressurreição. E é isso, irmãos, que a ressurreição de Jesus, em primeiro lugar, faz conosco. Porque ele venceu a morte, nós também venceremos. Da mesma maneira que ele foi ressuscitado pelo Pai, nós também ressuscitaremos, porque ele vive, nós também viveremos. Veja se não é isso. Mais ainda, verso 20. Em conexão com a ressurreição, nós temos a nossa união com Cristo. Veja, naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Do que Jesus está falando aqui, irmãos? Da nossa união profunda, maravilhosa com Ele e com o Pai. Veja, Romanos capítulo 6, verso 4 e 5. Paulo une ressurreição com união. Veja, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que,
assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. É isso, melhor dizendo, em primeiro lugar, que a ressurreição significa para nós. Porque Ele vive, nós também viveremos. O teólogo William Hendrickson vai dizer que, nesse ponto seguinte, o que Jesus quer dizer aqui é: minha partida não será como a de um pai, cujos filhos ficam órfãos quando ele morre. A verdade é, irmãos, Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. É por isso que essa frase faz sentido para nós: não deixarei vocês órfãos. Aqui eu quero pensar rapidamente sobre um dos grandes motivos que nós temos que alimenta a nossa tristeza. Um dos grandes motivos da nossa dor é porque em algum momento, em alguma fase da vida, diante de algumas circunstâncias, nós nos sentimos sozinhos. Sozinhos ou até abandonados. Não há familiares, não há amigos, às vezes nem a igreja. Nós nos sentimos sozinhos. E aí, nesses momentos de dor, de tristeza, quando o dia mal se apresenta, e eu já disse isso, ele vem de forma repentina, a gente se sente tão triste, que parece que a gente está sozinho, inclusive abandonado. Até a presença de Deus nos falta. E aí, em nosso coração, vem aquela falsa percepção de que nós estamos sozinhos. Ah, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Você pode até se sentir assim, mas você nunca estará sozinho. Porque essa promessa, irmãos, ela não tem data de validade. Jesus completa essa promessa com aquela outra que ele deixou em Mateus capítulo 28, lá no finalzinho. Ei, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Significa que em toda a nossa vida, se morrermos, se as trombetas tocarem, Ele estará conosco. Se for um dia de luto ou um dia de trevas, Ele está conosco. Se for depressão, não, pastor, é ansiedade, Ele está conosco. É dor na alma, é uma tristeza injustificável. Eu não tenho ânimo, não tenho forças de levantar da cama. Ei, Ele está contigo ali. Ele não te deixará e não te desamparará. Ele é o nosso Deus. É isso que nós aprendemos aqui. Por isso, irmãos, Ele não deixou a gente órfão. Pelo contrário, pela sua morte, Ele garantiu a nossa vida. Porque Ele vive, como diz a canção, posso crer no amanhã. Essa é a primeira das consolações. A segunda, seguindo, me acompanhe, versos 21 ao 25, a certeza do amor do Pai. Ele diz, verso 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Bom, a segunda de todas essas consolações, ou melhor, dessas 4 últimas consolações, é um desses motivos gloriosos, irmãos. Eu acredito que não há um motivo tão bom quanto esse. Saber que somos amados pelo Pai. E veja, a consolação não é o amor do Pai. Porque o Pai te ama, ok. Mas nesses momentos de dor e de trevas, de tristeza, de perturbação, inquietação, como está acontecendo com os discípulos, não é o amor do Pai que sentimos a falta, mas é a certeza do amor do Pai. A consolação aqui não é que Ele nos ama, mas ter certeza que Ele nos ama. E Jesus está dando isso de bandeja para a gente aqui. Em primeiro lugar, aqui há uma espécie de teste para que você saiba se o Pai te ama ou não. A primeira coisa que Ele nos ensina, e veja como é que Ele nos ensina. Ele diz assim, olha, aquele que me ama será amado do meu Pai. Então, em primeiro lugar, nesse teste, o Pai ama aquele que ama Jesus Cristo. Se você não ama o Filho, o Pai não te ama. Em primeiro lugar é isso. Aquele que ama Jesus é amado do Pai. Mas veja, irmãos, a coisa não é tão simples assim. A pergunta que deveremos fazer não é quem o Pai ama. Obviamente, o Pai ama quem ama o Filho. A pergunta que temos que fazer é quem ama o Filho?
De que maneira nós amamos o Filho? E ele mesmo disse: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Ah, irmão, falar de amor é tão bom, né? Mas falar de obediência, nem tanto. Sabe por quê? Porque o nosso mundo, nosso tempo, sobretudo hoje, nós separamos duas coisas que deveriam ser inseparáveis: amor e obediência. Para o mundo lá fora, amor é uma coisa, obediência é o total oposto disso. Aquele que ama precisa de liberdade, precisa entrar e sair, precisa fazer o que quiser. Para eles, amor é basicamente extravasar. É liberdade, que beira uma espécie de libertinagem. Não. Jesus está dizendo, ei, o amor, o verdadeiro amor consiste em devoção, consiste em obediência, consiste em guardar as minhas palavras e obedecê-las. O que Jesus está dizendo é, o amor não é superficial, mas ele é profundo. E você não pode simplesmente dizer que me ama. Você não pode simplesmente fazer uma bela confissão. Você não pode simplesmente cantar louvores como cantamos aqui agora. Como cantamos pela manhã. Jesus, te amamos. Mas a frase completa, lembra? De coração. É muito fácil falar e cantar. O que Jesus está dizendo é, além disso, ei, vocês precisam guardar as minhas palavras. Irmãos, só guarda a palavra de Jesus quem lê a palavra de Cristo. Quem estuda a palavra de Cristo. Quem ouve pregação da palavra de Cristo. Em primeiro lugar, você tem que conhecê-las. Mas em segundo lugar, tem que guardar no coração e praticá-las. Colocar em prática, usar a palavra. Ei, obedecer a palavra. Aí sim, esse é o que me ama. E aí Jesus completa, o que me ama será amado por meu Pai. E veja, irmãos, que coisa maravilhosa. Além da certeza desse amor. E aqui eu quero dizer isso para você. Há duas provas aqui. Uma teórica e uma subjetiva. Uma externa e uma interna. A externa eu já disse. É assim que você comprova. Será que o Pai me ama? Então pergunte-se no seu coração. Será que eu tenho obedecido os mandamentos de Jesus? Será que eu tenho me esforçado para conhecê-los? Para guardá-los? Essa é a primeira pergunta. Mas há uma segunda prova. E Jesus começa a dizer aqui. Primeiro, eu também o amarei e me revelarei a Ele. Eu pergunto para você, não foi isso que Jesus fez? Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele veio, irmãos, e apareceu para os discípulos. Ele apareceu para os 10, depois para os 500. Ele apareceu para a sua igreja. E Ele continua se revelando através do seu Santo Espírito durante todos os tempos. Inclusive até hoje. Todos nós que estamos aqui podemos dizer confiadamente, um dia Jesus se revelou a mim. Aqui está uma grande prova que Ele nos ama. Aí Judas levanta uma questão. Judas, não o traidor. Ele diz, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Aqui, irmãos, rapidamente, deixe-me dizer, o questionamento de Judas é legítimo. E vai saltar para nós uma resposta que vai ainda mais embelezar o texto. O questionamento dele é legítimo porque eles esperavam um Messias militar, grandioso, no sentido de ser um revolucionário. Era isso que eles queriam. E, de fato, algumas profecias dão até a entender isso. E aí a interpretação deles deixou que eles entendessem essas coisas. E aí quando Jesus diz, olha, eu vou morrer, eu vou voltar, mas quando eu voltar, eu vou me revelar a vocês, e não ao mundo. Aí Judas diz, não, mas Senhor, o Senhor tinha que se revelar ao mundo. O Senhor tinha que se manifestar a todos. E aí fazer com que as nações se prostrassem ao Senhor. É assim que dizem as profecias. Mas eles não entenderam, pelo menos não aqui. Calma, isso ainda vai acontecer, mas não agora. Agora, ele está falando, irmãos, da volta pessoal. Ele está falando da salvação. Ele está falando da regeneração, da habitação do Espírito em nossos corações. É isso que ele está falando. E aí ele mesmo responde no verso 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. De novo, reafirmando o teste do amor. E ele diz, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Lembra? Há um testemunho externo, mas há um testemunho interno. A prova de que somos amados pelo Pai não é apenas você responder como disse aquele jovem a Jesus. Lembra? Jesus perguntou para ele, ei rapaz, você conhece os mandamentos? E ele disse, Senhor, eu conheço todos os mandamentos. A minha vida inteira eu segui todos eles. Então veja, a resposta não é apenas externa, a resposta tem que ser interna. O problema do homem é o coração. E aqui Jesus está dizendo exatamente isso. Eu e o Pai
viremos a ele e faremos nele morada. Ah, irmãos, imagine isso. Imagine o Pai e o Filho, claro, através do Espírito Santo, fazendo morada em nossos corações. Aqui é importante lembrar dessa palavrinha, morada. Essa palavra é a segunda vez que aparece nesse capítulo. A primeira vez que aparece é no verso 2, monê, no grego, que é oriunda de uma outra palavra, que significa meno, que significa permanecer, ou permanente. Monê significa, então, morada permanente. É a mesma palavra que Jesus usou no verso de número 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Essa palavrinha grega era usada para diferenciar os tipos de habitação. Não é uma habitação temporária que estamos falando aqui. Não é uma tenda. Não é algo passageiro. É uma morada permanente. Você será levado, quando ele voltar, para as moradas celestiais. Não por uma era, não por duas, mas por toda a eternidade. Veja, quando Jesus diz no verso 23 que o Pai o amará e nós viremos e faremos morada, ele está dizendo, ei, nós faremos morada permanente. O que ele está dizendo aqui, irmãos, veja, é como se fosse uma antecipação daquilo que é dito lá no verso de número 2. Em palavras fáceis, a gente poderia dizer a seguinte frase: para morar na casa do Pai, você tem que se tornar primeiro casa de Deus aqui na terra. É isso que ele está dizendo. Para habitar nas moradas celestiais, moradas eternas, o teu coração tem que se transformar primeiro numa morada permanente do nosso Deus. Ei, é isso que o texto, e é isso que Jesus nos ensina aqui. Bom, segundo sentimento que muitas vezes nos assaltam e nos perturbam a mente e o coração, além da sensação de estarmos sozinhos, é com certeza, irmãos, o sentimento de não sermos amados. Não tem nada pior no mundo do que isso. Você pode estar rodeado de muitas pessoas, você pode ter muitos recursos, você pode ter muito intelecto, muita sabedoria, mas se em seu coração você olhar para essas pessoas, eu tenho muitos amigos, mas a verdade é, eu sinto que ninguém me ama. Eu sinto que, na verdade, não há sinceridade aqui. Irmãos, não há coisa pior do que isso. O sentimento de não ser amado. Eu quero dizer rapidamente para você, ei, eu não posso garantir isso para você. Eu não posso garantir que os seus amigos te amam verdadeiramente. Eu não posso garantir nem que o seu cônjuge te ama verdadeiramente. Eu posso cobrar, eu posso pregar, eu posso ensinar, mas eu não posso garantir isso. Mas eu posso garantir uma coisa nessa noite: que Jesus te ama profundamente. Eu posso te garantir que o Pai te ama. E a prova que Ele te ama é que Ele fez morada no seu coração. E veja, irmãos, essa morada não é uma morada temporária, é uma morada permanente. Primeiro Ele mora em você, para que depois você more com Ele no reino dos céus. Bom, terceira consolação. Me acompanhe, verso 26, a iluminação do Espírito. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Bom, irmãos, aqui, nesse momento, poderia surgir, e talvez tenha até surgido, um temor no coração dos discípulos. Espera aí, eu entendi, Jesus. Se aquele que te ama é aquele que guarda os seus mandamentos e obedece, e esse é amado pelo Pai, então poderia ter surgido, talvez até surgiu de fato. Jesus lê mentes e corações. O ponto é, talvez eles tenham pensado ou pensariam. Então, peraí, se eu não guardar os mandamentos, e se eu me esquecer dos mandamentos, e se eu não lembrar deles, pior, e se eu não entendê-los? Porque não adianta você guardar e guardar errado. Não adianta você ouvir uma palavra de Jesus e aquilo ali ser uma espécie de trampolim para você pecar. Não adianta. Está errado, você entendeu o texto errado. Talvez essa preocupação surgiria no coração. E aí, talvez, para tratar isso, ou antecipar essa preocupação, Jesus nos fala o verso 26. Calma, o conselheiro virá. E ele será enviado pelo Pai, lembra? Porque eu pedi ao Pai. Ele é o Espírito da verdade. E aqui ele diz claramente, completando o que ele já disse lá em cima. Ei, eu vou dizer para você qual é o ministério dele.
Qual é o principal ministério do Espírito? E ele diz, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Esse será o ministério do Espírito. Ele vai ensinar e não vai permitir que vocês esqueçam as minhas palavras. Veja, irmãos, esse é o conselheiro. Aqui nós temos a maravilhosa doutrina da iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado para a igreja, irmãos. Foi colocado, como disse o texto, em nossos corações, para fazer morada permanente em nós. E uma das funções básicas do Espírito é lançar luz em nossos corações. Luz para quê, pastor? Em primeiro lugar, luz para ler as Escrituras. Eu não sei se você sabe disso, mas você precisa de luz para ler. Ninguém lê nas trevas. Imagine você nesse estado que coloquei. Não há força para ler, irmãos. Eu não sei se você já passou por isso, dia escuro da alma, um dia de trevas. Não dá vontade nem de segurar a Bíblia. Não dá. Até para ler a Escritura a gente precisa de luz. Então não pense, né? Eu li a Bíblia tantas vezes, amém, irmãos, porque o Espírito Santo colocou luz no seu coração. Porque até para se mover a gente precisa de luz. Até para enxergar a gente precisa de luz. Mas você não precisa de luz só para ler, você precisa de luz para entender. Não adianta ler a Bíblia e ler a Bíblia errado. Tem ateu que estuda a Bíblia para refutá-la. Ler a Bíblia não é o suficiente. Você precisa ler a Bíblia do lado do autor da Bíblia, o Espírito Santo. E lembra que o salmista ora e clama, Salmo 119, verso 23, abre, Senhor, os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Verso de número 33 desse mesmo salmo, ele diz assim, ensina-me a guardar os teus decretos e a ele obedecerei até o fim. Ele é o nosso professor, é ele que ensina essa palavra. Mais ainda, não adianta entender e não aplicar em nossos corações. É o que eu sempre falo para vocês, luz na cabeça, fogo no coração. Aquilo que você conhece precisa descer, irmãos. Tem muita coisa sendo pregada. Tem muito livro bom sendo ofertado, sendo lido, mas tem muito pouco vida prática sendo executado. Talvez a maior dificuldade da igreja não seja ouvir grandes sermões, porque hoje a gente tem, irmãos, isso de forma, graças a Deus, abundante. Basta você procurar bons pregadores, bons pastores na internet, na televisão, você vai encontrar. Televisão nem tanto, na internet pelo menos. Bom, e tem coisa ruim lá, tem que saber procurar, ok? Mas tem, irmãos, tem muita coisa boa. Eu daria uma lista aqui, posso até fazer isso depois, mas, bom, tem gente boa pregando. Na nossa igreja também, bons pregadores, pregação bíblica acontecendo. Amém, glória a Deus. Talvez o nosso grande problema não seja ouvir tudo isso. Talvez o nosso grande problema seja o que eu estou fazendo com tudo isso que estou ouvindo. Só vou dizer uma coisa para você. Se houvesse alguma catástrofe aqui, se houvesse, porque já houve, né? Mas vamos supor aqui. Se houvesse alguma coisa que impedisse os nossos cultos para o próximo domingo, claro que isso seria uma coisa terrível, irmãos, terrível. Isso já aconteceu, não foi? Um dia de domingo a gente se reuniu. Triste de quem faltou aquele culto, irmão. Por isso não falte culto. A gente não sabe quando será o último, ok? Bom, a gente celebrou aqui o último culto. No próximo domingo não podia mais se reunir. Havia um decreto estadual. A gente precisou fechar a igreja. A gente foi para a internet. A gente deu o nosso jeito para poder manter a igreja unida. Mas o ponto é, por causa de uma catástrofe, por causa de uma notícia, por causa de uma pandemia, a gente não se reuniu mais. Imagine se isso acontecesse de novo, não uma pandemia, mas outra coisa, ou até isso. Nós não poderíamos nos reunir, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você já tem conhecimento suficiente para viver o resto da sua vida num calabouço e ser fiel a Deus. Mas aí você poderia se perguntar, mas pastor, mas será que ali, sem o texto, a gente é muito dependente do texto, que bom. Mas e se eu não tivesse mais a Escritura na mão? Ei, você tem a Escritura no coração. Mas eu lembraria, Senhor. Ei, o Espírito te fará lembrar de todas essas coisas. Por isso eu disse, irmãos, num dia de trevas, a gente não tem força para ler. E ninguém garante que, ao ler a palavra, aquela palavra vai realmente queimar o nosso coração. Ei, mas o Espírito garante. Ele faz isso, irmãos. Ele faz aquela palavra simples entrar no nosso coração. E aqui, irmãos, há um terceiro motivo para o nosso sofrimento. É que talvez em meio à dor, talvez não, provavelmente, a gente não consiga entender os desígnios de Deus.
A gente se pergunta, a gente procura respostas, e aqui eu já adianto para você. Algumas vezes você terá resposta. Algumas vezes você vai entender até o propósito da sua dor. As suas feridas vão curar outras pessoas, alguma coisa vai acontecer e aquilo vai fazer sentido para você, mas algumas vezes não. Basta você ler a história. Há alguns tipos de sofrimento que até hoje a gente não entendeu. Mas a gente se curva, irmãos, porque os caminhos dele não são os nossos caminhos. Porque a sabedoria dele não é a nossa sabedoria. E a gente se curva porque, embora seja amarga a providência, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E mesmo sem entender, nós continuamos adorando aquele que é digno de todo louvor e adoração. Bom, irmãos, a gente talvez não entenda tudo o que ele faz, mas o Espírito Santo nos fará entender que tudo isso, irmãos, vai redundar para a glória dele no final. Bom, irmãos, ler textos, como o que eu trouxe aqui, talvez num dia de dor. Imagine, você pensando que está sozinho, você se questionando, será que alguém nesse mundo me ama? Nesse mundo, vasto mundo, citando aqui o poeta, será que alguém me ama? E aí você se depara com um texto simples do Antigo Testamento. Isaías 45, verso 4. Por amor de meu servo Jacó e de meu escolhido Israel, eu te chamei pelo teu nome. Concedo-lhe um título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. De forma que, do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo paz e causo desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Imagine você num dia de dor, se deparando com um texto desse, e o Espírito Santo queimando o seu coração, dizendo para você 3 coisas. Ei, eu não te esqueci, eu te conheço pelo nome. 2, eu não te deixo sozinho, eu te fortalecerei. E 3, ainda que você não entenda, escute, eu trago a paz, eu trago a desgraça. Eu faço todas as coisas, porque eu sou o Senhor. Irmãos, isso consola. Mas bom, em 4º e último lugar, a 4ª e última consolação desse capítulo, a paz exclusiva de Cristo, verso 27. Diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Eu vou ler tudo, porque aqui eu vou passar rápido, direto. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Bom, irmãos, em 4º e último lugar, já que falamos de paz no texto de Isaías 45, Jesus fala de paz aqui. A 4ª e última consolação. O que não poderia faltar num dia de tristeza e de sofrimento é a paz de Deus. Aqui, no caso, a paz de Cristo. Ok, mas veja, algumas características dessa paz. Primeiro, essa paz é distinta do mundo, porque ela é a sua paz. Jesus diz, eu deixo-lhes a paz. Mas aí ele explica, existem tipos de paz. Pelo menos 2 aqui, a paz que eu dou e a paz que o mundo dá. E a paz que eu dou é distinta dessa. E pela manhã, no nosso culto de oração, nós lemos um texto aqui precioso, já nós vamos ler ele. Filipenses 4, 6 e 7. Ali, a gente explicou isso e eu vou repetir aqui. Que o mundo tem paz para você. Só que uma das características da paz do mundo que torna ela totalmente diferente da paz de Cristo é que a paz do mundo é presa às circunstâncias. Em outras palavras, se o mundo muda, a paz acaba. Eu vou dizer algumas mudanças para você. A própria pandemia já citada, acabou a paz. A bolsa de valores em queda, acaba a paz.
A desvalorização da moeda daquele país, acaba a paz. Os investimentos, a economia, paz. Estado, governo, mudanças, a paz acaba. Basta uma notícia pelo jornal, talvez na nossa família. Bom, essa é a paz que o mundo tem. Ele tem paz para nós, mas a paz é pequena, é temporária, é passageira. A primeira diferença da paz de Cristo para a paz do mundo, irmãos, é que a paz de Cristo não depende das circunstâncias. A paz de Cristo, em primeiro lugar, é a paz que Ele dá. E Ele não dá por causa do momento que você está vivendo. Apesar do momento, você tem paz. Veja, se não é isso que o nosso texto diz. O texto continua, veja. Não a dou como o mundo a dá. E aí ele repete. A forma como ele abriu esse capítulo. Isso aqui, irmãos, é significativo. Ele vai dizer, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Lembra? É assim que ele abre o capítulo 14. E é assim que ele está fechando o capítulo. Porque é como se ele pudesse dizer assim, ei... E aqui a palavra, é bom explicar, a palavra perturbar aqui, tarasso no grego, significa literalmente inquietação. É alma inquietada, é alma inquieta, é alma perturbada. É isso que ele está falando. Ele está falando de inquietação e de medo. E ele está falando assim, apesar disso, você tem paz. E ele está dizendo, por quê? Porque essa paz, ela é capaz de remover a inquietação do seu coração. No verso 28, ele ainda diz assim, olha... vocês me ouviram dizer, vou, mas volto. Se vocês me amassem, ficariam contentes. Veja, irmãos, num capítulo de dor, Jesus cita a palavra alegria. Vejam, isso é curioso para nós. Talvez isso não nos espante mais. Por quê? Porque esse é o paradoxo da vida cristã. O apóstolo Paulo vai dizer, tristes, porém, alegres. Esse é o paradoxo, irmãos. Por que ao mesmo tempo triste e alegre? Por quê? Porque as circunstâncias nos entristecem, mas em nosso coração nós temos paz. Bom, ele continua. Essa paz traz alegria em minha dor. Mas veja, essa paz nos faz confiar em Jesus. Outro tema que ele retorna. No verso 29, ele termina dizendo assim, olha, eu digo isso antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. E ele está dizendo, essa paz te fará confiar em mim. Esse é o grande segredo. E ele termina dizendo, verso 30, já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Veja que interessante, irmãos. Aquele que tem a paz de Deus, a paz de Cristo, ele não teme o diabo. Ele sabe quem ele é. Ele sabe os seus propósitos, sabe das suas artimanhas, das suas astúcias. Ninguém aqui está negando que o diabo existe. Pelo contrário, ele existe. Ele é mau. Ele está aqui realmente, o intuito dele, 24 horas por dia. Enquanto dura o dia e a noite, ele não dorme, ele não se cansa. Ele e todo o seu exército é literalmente para destruir você, a sua família e a igreja. É nisso que ele trabalha. Esse é o emprego dele, é isso que ele faz, ok? E aqui o que Jesus está dizendo é que, embora ele não apareça no texto, mas é o príncipe desse mundo que está capitaneando. Tanto o traidor quanto os soldados que vão prendê-lo. É ele, talvez, que vai ser o regente da tortura. É ele, talvez, que vai conduzir Jesus à cruz. Mas Jesus deixa muito claro, irmãos. Ele não tem poder nenhum sobre mim. E veja que interessante aqui, já que estamos falando da paz, e a gente cantou aqui. Lembra? Jesus é o príncipe da paz. Irmãos, que glorioso. Na hora em que o príncipe desse mundo se encontra com o príncipe da paz, irmãos, quem vence é o príncipe da paz. Ele é o nosso Deus. Bom, é isso que ele está dizendo. Então veja, a paz de Cristo não permitirá que você tenha medo, receio e inquietação por causa do inimigo das nossas almas. Também não é para você fazer como algumas canções dizem, entrar no terreno do inimigo, dar tapa na cara do diabo. Não é isso que a gente está dizendo aqui, ok? O diabo é coisa séria. Os demônios são coisas sérias. Embora a televisão, o cinema, Hollywood faz questão de brincar com isso, mas é coisa séria, irmãos. O que nós estamos dizendo aqui é, não tema o diabo, porque ele não é maior do que o príncipe da paz, do que o teu Jesus. Bom, e quem tem a verdadeira paz pode dizer, Filipenses 4, versos 6 e 7. E é assim que a gente vai caminhar para o final. Diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus,
que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Veja, irmãos, esses dois textos são complementares. A paz de Cristo, que só Ele pode te dar, que é diferente da paz que o mundo te dá. Essa é a mesma paz que excede todo o entendimento. Enquanto o mundo olha e só vê desespero, enquanto as pessoas olham para a sua dor e não vê propósito algum, essa paz faz você ficar calmo, tranquilo, quieto, triste, porém feliz, e entendendo, Deus está no controle. Ele é o Senhor da minha vida. Bom, eu termino com uma breve reflexão aqui. Tudo que nós dissemos até aqui, todos esses motivos de sofrimento, eu termino fazendo algumas perguntas para você. Primeiro, você ainda se sente sozinho? Eu disse, em alguns momentos a gente vai se sentir. E por isso esse capítulo é tão importante para nós. Por isso essa palavra temos que guardar no fundo do coração, para que o Espírito nos lembre no dia da dor. Como aconteceu comigo já. Por isso João 14:18 para mim é especial. Porque no momento de muita dor, Deus me fez lembrar dessa palavra e essa palavra me levantou. Ok? Você não se sente amado? Aqui está, irmãos, a prova. Aqui está o teste. Investigue seu coração. Será que há uma dor tão profunda em você que, por algum acaso, você não se sente amado? Ah, mas eu tenho tantas pessoas, mas tão pouco amor. Terceira pergunta. Você não consegue entender as coisas que estão acontecendo com você? Eu já ouvi perguntas do tipo, mas eu não entendo, pastor. Eu fiz tanto, eu ofertei tanto, eu trabalhei tanto. Eu não entendo por que isso acontece comigo. Bom, em último lugar, você está ansioso, inquieto, com medo das coisas que estão por vir? Eu não sei, irmãos, o que vai acontecer amanhã. Eu disse, em uma semana tudo pode mudar. A gente não conhece o futuro. O nosso futuro está nas mãos do Senhor. Para todas essas perguntas, Jesus tem a resposta. E Ele disse, irmãos, e elas estão em João capítulo 14. Ei, voltarei para vocês. O Pai te ama, porque você me ama. E nós fizemos em você morada, e morada permanente. E Ele disse, ei, o Espírito Santo não te deixará esquecer da minha palavra. E por último, veja, experimente a minha paz. Diferente do mundo, é a paz verdadeira. Isso aqui, irmãos, não são meras palavras. Eu disse pela manhã e repito, não é o tempo que cura todas as coisas. Não é o conselho do mundo que cura o seu coração. Ninguém pode fechar as suas feridas. Mas a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, pode fazer isso. O Consolador, aquele que veio em nome de Cristo, pode fazer isso. Amém? Que o Senhor coloque essa palavra em seu coração. E guarde isso. Tranque isso em seu coração. Coloque uma corrente lá dentro. Não permita que o inimigo roube essa palavra. Porque se você não está no dia das trevas, ela chegará. Ela virá para nós. Daqui a poucos versículos, finalzinho do capítulo 16, Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Veja, alegria e tristeza. Eu venci o mundo. Então não se esqueça disso. Que o Senhor guarde os nossos corações. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, mais uma vez nesse lugar. Tua palavra, Senhor, que não tem faltado aqui. Palavra viva, Senhor, e eficaz, que tem falado aos nossos corações, inclusive tratado, Senhor, problemas, dificuldades, temores, Senhor, que ainda estão escondidos dentro de nós, Senhor. Nós não sabemos, Senhor, as aflições do teu povo, as dificuldades, os temores, as inquietações, as preocupações. O motivo da nossa ansiedade, Senhor, nós não sabemos. E como eu disse aqui, Senhor, eu não posso garantir que as pessoas que estão próximas aos meus irmãos os amam de verdade. Ou que de fato não os deixaram sozinhos. Mas o que eu posso garantir, de acordo com a tua palavra, é que o Senhor nunca nos deixa sozinhos. É que o Senhor nunca nos abandona, Pai. Pelo contrário, somos nós que fazemos isso. Somos nós que fugimos do Senhor.
Somos nós que nos escondemos do Senhor, mas é o Senhor que volta para o jardim perguntando: Miguel, onde estás? Então, Senhor, obrigado. Porque mesmo aqueles discípulos que já estavam voltando para casa, o Senhor foi buscá-los. Essa é a prova que o Senhor nos ama. A tua morada em nós, Senhor, é permanente. Então, Senhor, comunica aos nossos corações: não estamos sozinhos. E o Senhor nos ama, e nos ama de forma profunda, Pai. E que essa paz, Senhor, que pregamos aqui, que ela seja real em nossos corações. Que independente do motivo da nossa turbação, independente do motivo, Senhor, dos nossos problemas, que haja paz em nosso coração, que haja paz em nosso lar, que haja paz em nossas palavras, e que essa paz que excede todo o entendimento sirva de testemunho para o mundo. Que as pessoas ao nosso redor olhem, Senhor, para a nossa vida e vejam paz. E que eles nos perguntem: qual é o segredo? O que vocês fizeram? E que a gente responda: eu amo a Cristo. Eu guardo todos os seus mandamentos. Senhor, fica conosco e guarda essa palavra em nós, para que quando o dia mau chegar, a gente tenha, Senhor, aquilo que realmente nos consola, a tua palavra. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus.